Olá, pessoal! Como é bom ter vocês aqui de novo no meu canal. Hoje vamos falar de um tema super importante. Como evitar que o seu filho faça parte da epidemia mundial de obesidade infantil. A gente vai entender juntos como que a gente vai fugir aí dessa estatística mundial e aprender aqui como que o seu filho, que está aí em torno do terceiro ou do sexto ano de vida, vai conseguir mudar a forma como ele se alimenta para que ele não engorde mais, né? E ele consiga alcançar, dentro do gráfico de crescimento dessa criança, um peso que esteja adequado à idade que ele tem nesse momento. Se o seu filho tem entre 3 e 6 anos de idade, nós vamos juntos entender como você, pai e mãe, podem tomar medidas para que seu filho não engorde mais. Corrigir é o seu papel. Se o seu filho hoje está gordinho, é porque ele adquiriu maus hábitos e agora é hora da gente juntinho corrigir isso. Isso porque as crianças não têm consciência do quanto elas podem comer mais ou menos. E aí, uma coisa que eu abomino, mas eu vejo muito no consultório é o seguinte: a mãe chega para a criança no momento da consulta e diz assim: "Eu te falei, Joaninha, que não era para você comer mais. Eu te disse." Gente, isso não cola. A criança não sabe se ela pode ou se ela não pode comer mais. Ela sente vontade e ela quer. Da mesma forma como ela quer brincar mais, da mesma forma como ela quer dar o último mergulho na piscina e por aí vai. Regras alimentares. A primeira dica é criar regras. Tem uma regra que eu costumo falar muito, que é a regra da sobremesa. As pessoas costumam dizer assim: tem que comer tudo para comer a sobremesa. Dependendo do caso, essa pode ser uma boa regra que você pode utilizar, mas tem uma que eu gosto ainda mais, que é a regra da sobremesa. É aquela velha história do se você comer tudo, tem sobremesa. Mas uma regra que eu gosto ainda mais é: se você comer uma fruta, você tem uma sobremesa. Por quê? A fruta, ela já tem um tom mais adocicado. E quando a criança começa a perceber esse dulçor da fruta, quando ela come, ela tem uma tendência a ter uma menor necessidade em quantidade de doce para se sentir satisfeito dessa guloseima. Então, quando você oferece o alimento salgado, você estimula na criança aquele desejo pelo doce. Quando você estimula a fruta, você diminui o desejo pelo doce. Então você pode até liberar aquele docinho depois, mas com certeza ele vai se sentir muito mais saciado. Concentração na hora da comida. Se a sua criança está mordidinha, ela muito provavelmente gosta de comer. Isso é uma coisa, né, que a gente já espera. Então não existe isso de quando meu filho não come. O meu filho não come direito. Por isso é tão importante fazer com que o seu filho foque no que ele está fazendo. Ele foque na comida, apreciando o momento da refeição. Então, por conta disso, evite distrações como celular, TV ligada, mesmo que você diga assim: não, a televisão fica lá falando para a parede e a gente está ali comendo, né? Faça com que o seu filho foque, olhe para a comida, que ele identifique o alimento que ele está comendo para que ele aprenda a ter gosto por aquele alimento. É muito importante dizer que tanto no primeiro exemplo que eu dei, como nesse segundo, você não está proibindo o seu filho de assistir uma televisão. Você não está proibindo o seu filho de comer um doce, mas você está condicionando o seu filho a fazer as coisas nas horas certas. E dessa forma você está contribuindo para que ele tenha uma alimentação mais nutritiva, no caso da fruta, e também uma alimentação mais focada, no caso da distração, porque assim ele vai aprender a mastigar com mais calma e a digestão do alimento vai ser feita de forma mais eficaz. Respeite a fome do seu filho. Respeite quando ela disser que não está satisfeita. Porque dessa forma, o seu filho começa a aprender a quando ele não está mais com fome e a respeitar esse momento.
Isso ajuda muito a criança a perceber que a fome passou. Quanto mais rápido ela se alimenta e quanto mais você exige que ela coma aquele alimento, porque é um alimento mais saudável, para que ele não venha depois a pedir uma guloseima ou qualquer outro tipo de alimento, mais ele vai demorar a entender que ele tem momentos de fome e de saciedade. Se a sua preocupação é o desperdício do alimento, não tem problema nenhum em você guardar para que ele coma um pouco depois. Mas de forma alguma, force seu filho a comer sem necessidade. Isso pode gerar problemas de origem psicológica que vão tornar o seu filho um comedor compulsivo lá no futuro. Faça compras inteligentes. O grande erro que na maioria das vezes os pais cometem em relação à qualidade da alimentação do filho começa por aquilo que ele tem dentro da despensa. Por conta disso, o ideal é que você vá sempre ao mercado de barriga cheia. Faça uma refeição que te traga saciedade antes de ir ao supermercado. Assim, você vai se sentir menos tentado a levar para casa alimentos que não são tão saudáveis. Não faça compras de barriga vazia, porque assim você estará mais propenso a comprar alimentos que a criança não tem necessidade de comer. Faça uma lista de compras e siga essa lista à risca. É sempre muito importante lembrar que na grande maioria das vezes as nossas vontades, os nossos desejos atrapalham a alimentação dos nossos filhos. Se você tem hábito de consumir alimentos que não são saudáveis, como os refrigerantes, os doces e outros alimentos que são nocivos para a manutenção do peso do seu filho, faça isso quando você estiver na rua. Não leve esses alimentos para casa. Faça mudanças gradativas. A criança não precisa necessariamente saber quais são os seus planos na hora de fazer as mudanças na rotina alimentar. É muito importante que isso aconteça de forma gradativa, para que ela não se sinta pressionada. Agora, tem uma coisa que eu preciso falar com você e vai doer. Essas mudanças precisam ser incorporadas na rotina da família. E aí, gente, olha, essa parte é difícil. Por quê? Porque você precisa estar envolvido nesse processo. Os irmãos mais velhos precisam estar envolvidos nesse processo. O pai precisa estar envolvido nesse processo e quem cuida dessa criança precisa estar envolvido nesse processo. Só a partir de uma nova rotina é que a criança vai conseguir incorporar na sua vida essas novas mudanças e fazer disso o seu novo normal. Porque pensa comigo, imagina uma criança que se senta à mesa junto com a família para comer com uma garrafa de refrigerante na frente dela. E aí o pai vira e diz assim: filho, você não pode consumir esse refrigerante, porque nós estamos fazendo para você todo o planejamento para que você não ganhe peso. Vocês acham que a criança ela tem capacidade de entender que naquele momento ela não pode consumir aquele alimento, mas que aquele adulto pode, que o irmão mais velho pode, que a mãe pode? Claro que não, né, gente? Porque na verdade o que a criança pensa é: eu sou menos querido que o meu irmão mais velho? Eu estou sendo punido por quê? Porque eu sou gordinho? Porque eu estou acima do peso? Qual é o motivo do meu irmão ou do meu pai serem compensados, né, ou recompensados com esse refrigerante e eu não poder consumir essa bebida? Então pensa nisso. Você é responsável e parte fundamental para a mudança dos hábitos alimentares do seu filho. Então vamos para a nossa última dica: enfrentando a resistência. A gente entende que as crianças choram e fazem birra para conseguir o que quer. É a forma que elas têm para lidar com a frustração. E aquilo que eu falei sobre doer, eu sei que dói tanto nelas quanto dói na gente também. Mas nós como pais, você como pai, você como mãe, precisam ser firmes quando determinar que aquele não é o momento, por exemplo, para comer um doce. Você é responsável pela saúde do seu filho. Então, sente com ele e mesmo chorando, diga:
Neste momento, você já comeu o suficiente de doce para esse momento ou para esse dia. Neste horário, não é hora de você comer doce, é hora de você comer alimento saudável, ou a tua refeição principal, arroz, feijão, carne, legumes, verduras, né? E depois, quando você comer uma fruta, aí sim eu vou liberar para você a quantidade X de doce, que é o que você pode comer nesse dia, ou nesse momento, ou nessa hora. Uma coisa muito interessante, e aí eu vou pedir para você primeiro deixar já aqui para mim nos comentários qual é a sua maior dúvida ou a sua maior dor em relação a tentar evitar o que o seu filho coma além do necessário para que ele perca peso. A dica que eu tenho para você é: evite que você faça uso desses alimentos que são proibidos durante a semana. Tente estabelecer uma regra com seu filho, que sábado, domingo, quando está na casa de um parente, quando está numa festinha, numa reunião de família ou amigos, pode ser permitido a ele consumir uma quantidade maior ou até mesmo não tão supervisionada de alimentos que podem engordar, né? Como, por exemplo, os fast foods, como, por exemplo, os doces, né? E os refrigerantes e por aí vai. 3, 2, 1. Gravando. Agora, ali dentro de casa, na rotina da semana, no dia a dia, a regra tem que ser seguida à risca. E é o seu papel fazer com que isso aconteça. Eu espero, sinceramente, que essas dicas te ajudem a conduzir o seu filho na prevenção ou no tratamento da obesidade infantil. Agora, eu tenho uma tarefa para você. Teste com a sua família. Comece a fazer essas mudanças na sua casa e escreve aqui para mim como foi iniciar essa transformação de rotina aí na sua família. E não deixa de se inscrever no canal, dar o seu like aqui e compartilhar com outras famílias esse vídeo, porque na verdade a gente não consegue nada sozinho. Se a gente não incluir na alimentação do nosso filho, não incluir na rotina do nosso filho outras pessoas que fazem parte da criação e da educação da nossa família, dos nossos filhos, e a gente não consegue ter muito sucesso. Então não deixe de compartilhar. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo e tchau!